Neste episódio, temperatura única. Se houvesse só uma temperatura, em primeiro lugar, eu acho que nós não sentiríamos nem frio nem calor. Eu queria perguntar-te esta temperatura qual é que seria? Porque nós temos a temperatura ambiente neste momento, que é dependente da região do planeta. Mas se não houvesse mais do que uma temperatura, não haveria variação de temperatura no globo, geograficamente nem em altitude. Outra questão que eu coloquei é se isto seria algo, aqui no nosso exercício, se nós consideramos só a Terra, ou se não existiria mesmo nas leis do universo mais do que uma temperatura, ou seja, não haveria diferencial, não existiriam planetas quentes e planetas frios. De qualquer das formas, achei interessante pensar nisto, mas para os argumentos que eu depois vou pôr ou que pensei, eu considerei só em termos da Terra. Nós temos uma temperatura média, que é a temperatura que se sente em cada ponto e em cada sítio. Deste ponto de vista também, não só em termos de ambiente e da temperatura ambiente, quero eu dizer, mas também daquilo que se reflete nos materiais e nas coisas. Ou seja, nós, do meu entender, não conseguiríamos ferver água, nem conseguiríamos fazer pedrinhas de gelo. Não teríamos frigoríficos, não teríamos fornos e não teríamos necessidade para nos aquecer nem para arrefecer. Eu, numa primeira fase, também pensei que não teríamos frio nem teríamos calor, como tu disseste, mas depois, dependendo do modo como esta única temperatura existiria, isto poderia ser errado, porque a nossa temperatura corporal é muito baseada, não só, mas é baseada no metabolismo, muito dependente do metabolismo. E, portanto, aí nós também poderíamos ter frio ou calor se fôssemos correr, porque o nosso metabolismo aumentaria. Outra coisa diferente era se, mesmo isso acontecendo, no caso que tu disseste de não podermos ferver a água e não podermos congelar a água, ou seja, existir a mesma temperatura para todos os corpos, para todas as massas, para tudo no globo ou no universo. Sim, eu acho que isso implicaria que cada material, cada elemento só teria um estado físico. Ou seja, a água existiria, dependendo depois, de facto, nós conhecendo diferentes temperaturas, qual é que seria aquela que fosse exercida e depois cada elemento existir só. Se fosse a temperatura que nós conhecemos agora, de cerca de 15 graus, a água seria sempre líquida, nós não conheceríamos a água no estado gasoso nem sólido. Tal como outros elementos, nós não conseguiríamos manipulá-los, como o vidro, como o plástico, não os conseguindo aquecer, nós nunca teríamos formas diferentes para os mesmos. Mas então estás a pensar que cada material ou teria a sua própria temperatura, ou que todos teriam que ter a mesma temperatura? Porque nós não conseguiríamos viver a 15 graus. O nosso corpo não vive a 15 graus. O nosso corpo vive a 30 e poucos graus, portanto a água teria que estar a 30 e poucos graus. O núcleo exterior da Terra teria que estar a 30 e poucos graus e isso significaria que estaria sólido. E, portanto, isso teria muitas implicações até na rotação da Terra, ou até no geomagnetismo da Terra. Essas temperaturas também fariam que não existisse gelo, não existiriam os polos gelados. Exatamente. E o nível da água subiria bastante, seria elevado, não sei até que ponto, não tenho noção, mas se calhar teríamos pouca terra. Ou então teríamos só gelo. Porque lá está, eu falei dos 15, teríamos sempre que partir do princípio de escolher uma temperatura para escolher como é que funcionaria esta realidade. Tendo só gelo, a vida não seria possível depois, pelo menos como a conhecemos. Não, nós não perdemos gelo. Nós precisamos da água no estado líquido para digerir. Também, no que estás a falar também, então o fogo também seria frio. É assim, a existir, e eu pensaria que existisse, não é que fosse frio, simplesmente não aquecia, não queimava. Okay. Sabes? Tal como o inverno, deixaríamos de ter aquela questão de ter associado uma temperatura ambiente, porque nós não teríamos frio no inverno porque ele não existe, não é porque o nosso corpo não o sente. Sim, eu quando digo fogo frio queria dizer
o fogo não emanava esse calor todo, então aí não haveria a necessidade do fogo. O fogo seria só um bocadinho destruidor, porque só, a não ser para iluminar, Exatamente. mas não afastava os animais, não permitia cozinhar alimentos, ou seja, nós comíamos carne crua também, certo? Nós não conseguíamos aquecer a carne a temperaturas que nos pudessem fazer. Exato, nós teríamos muita coisa limitada nesse aspecto. Eu também me lembrei da cozinha, porque de facto podemos aquecer os alimentos, é um ponto base da alimentação para a qual nós evoluímos. O que eu tentei procurar como uma solução a isto talvez fosse a radiação, mas eu não sei como é que teria que haver sempre um aquecimento associado, mesmo que não fosse por calor. Se nós conseguíssemos emitir uma radiação, conseguíssemos manipular os elementos sem que estes se aquecessem. Eu não sei, estou a falar se houver algum físico a ouvir que pudesse esclarecer, porque não sei se isto é possível, até porque eu pensei, mesmo estando ao sol, nós não sentiríamos o calor na pele, mas poderíamos apanhar escaldões, a radiação queimaria a pele na mesma. Estás a dizer que as plantas poderiam fazer a mesma fotossíntese, Exatamente. apesar do sol não aquecer. Não só as plantas poderiam fazer fotossíntese, como a questão do corpo também que tu falavas, de se calhar nós temos, não sei, não teríamos a necessidade de manter a temperatura, mas talvez a radiação nós tivéssemos arranjado uma forma da radiação solar manter o nosso organismo, o nosso metabolismo a funcionar. Acabamos por sempre pegar nos nossos temas, dar assim umas voltas, mas talvez a evolução tivesse permitido que nós vivêssemos de outra maneira. Pois, porque nós neste momento nós precisamos de viver a uma temperatura 36, 37 graus. Nós vivendo sempre mesmo vivendo sempre essa temperatura, depois não teríamos febre, que é um mecanismo do nosso corpo para eliminar corpos estranhos, e portanto teríamos de arranjar outra forma de o fazer. Nem teríamos hipotermias, portanto nunca seria um risco. Nem teríamos medo de, não sei, lá está, de estar no meio de um incêndio, ou pelo menos não nos provocaria. Mas a questão é essa, o fogo continuava a queimar apesar de não ser quente, porque era possível haver fogo, era possível arder uma floresta. Lá está, eu não tenho conhecimento para responder a isso. Eu gostava de saber se é possível haver combustão sem haver o aumento de temperatura, ou se isto é uma coisa que fisicamente, como é que as leis da termodinâmica explicariam este processo. Mas lá está, nós estando aqui a fazer um exercício teórico, vamos tentar partir do princípio que fosse possível, não sei. Mas também depois abre a porta, porque se for possível, depois nós podemos considerar todo o resto, a comida, nós cozinharíamos na mesma, sem a aquecer. Pois, porque pelo menos podias queimar a comida diretamente no fogo, não é? Mesmo que não desses com a panela, com o fogo na panela e depois a panela aquecia a comida, podias grelhar. Exato, não precisavas do calor com indução, mas podias pôr diretamente ou com a radiação, como eu pensei também. Pois, se a temperatura fosse muito baixa ou mesmo muito alta, também mudaria toda a vida e já teríamos que pensar numa evolução muito diferente daquela que tivemos, como estavas a dizer, porque uma temperatura muito alta, para nos permitir viver, teríamos de arranjar mecanismos. Uma temperatura muito baixa, por exemplo, abaixo de zero, como estavas a dizer, teríamos que conseguir consumir água sólida, no estado sólido. Sim, portanto, no fundo nós temos aqui uma quantidade de realidades, tantas quantas são a da temperatura. Portanto, porque não só a água, mas qualquer outro elemento, sempre que tu mudas um grau de temperatura, existem diferenças. Pensando em tudo o que existe no planeta, subindo um grau, e agora se calhar puxando também as alterações climáticas, parece que não, mas faria diferença em muitos aspectos. Sim, do que se fala, que as subidas que vão acontecer até breve serão de 3 a 4 graus e que isso será catastrófico. Portanto, se a diferença fosse mais 20 ou menos 20, até porque a própria Terra tem diversas temperaturas, não só na superfície, mas em todos os estratos, não é? O núcleo é mais quente, há mais pressão, tens depois
O núcleo externo também tem muito ferro, o líquido. E o magma não existiria. Sim, exato. Depois, talvez víssemos uma situação em que o magma não pudesse ser líquido. Isso, como é que a Terra poderia funcionar dessa maneira? Pronto, se calhar existiriam temperaturas das que nós conhecemos que não permitiriam uma vivência, eu acho, ou mesmo até a formação de um planeta. Se calhar, se todo o universo fosse de uma única temperatura, talvez nem pudesse existir nada. Não sei se a temperatura é uma base fundamental para a existência de algo. Sim, e o próprio Sol, a não ser para a fotossíntese e para iluminar, seria um pouco. Não seria algo tão importante como é hoje. Porque é o Sol que aquece a Terra e que permite a vida também, não é? Sem as variações térmicas, tendo só uma temperatura, não teríamos o inverno nem o verão. Portanto, não teríamos o chá e as mantas nos dias frios, nem os refrescos e os mergulhos nos dias quentes.